Gente, eu era pastor de uma igreja e eu era pastor dirigente. A igreja que eu era pastor era uma igreja assim muito parecida com... Eu não vou citar aqui o nome da igreja não. É muito parecida com aquelas igrejas que tem... Ela tem um pastor dirigente e acima do pastor dirigente tem um pastor presidente. Que esse pastor presidente, ele é o pastor principal da igreja sede. E a igreja dele é a igreja sede, né? E o que acontece? Eu fui membro, né, dessa igreja. Eu fui diácono, fui obreiro, fui presbítero, fui evangelista, cheguei a pastor e de repente fui ordenado a dirigir uma obra. Eu tive que cortar porque passou um caminhão de som aqui perto de casa. Bem, voltando à história. Então, eu fui designado a uma obra. Só que o que aconteceu? Nessa igreja tinha um probleminha, né? Você era meio... Tinha que aquela doutrina, reina, mas não governa. O que quer dizer isso? Eu só poderia tomar uma decisão, uma atitude, se o pastor presidente concordar, né? E eu não estou falando disso naquilo que eu queria fazer na igreja, não. Estou falando nisso de disciplinar um membro que estava pisando na bola com Deus, que estava fazendo coisa errada fora da igreja. Eu não tinha essa autonomia lá. Um belo dia, um membro, né, me é pego, né, pulando carnaval. Como assim? Ele estava lá... Ele foi pego, ele assim, eu não sou de fofoca, não me falaram, não, assim, me vieram com provas, né? Quem falou, e eu também vi. Como que eu vi? Eu não tava, claro, que eu não tava lá no carnaval com ele. O que aconteceu? Esse rapaz botou foto na internet. Só que ele ele não soube vigiar e acabou postando uma foto que ia comprometer ele, que ele tava com um chapéu lá com os confetes, as serpentinas e um abadá de uma escola de samba. E aí o que aconteceu? Eu peguei aquilo, fiquei meio cabreiro com ele. Esse rapaz aí, eu botei ele para dirigir o louvor. Ele não era back não. Ele era dirigente ali do louvor, cantava, louvava, adorava. E o que aconteceu? Eu chamei a atenção desse rapaz. Eu falei assim, sentei com ele, eu fui cara a cara com ele para não intimidar muito ele diante das pessoas, né? Não expor. Eu cheguei para ele e falei assim, cara, isso aí não é atitude de cristão não. É o seguinte, isso aí, carnaval, você deve muito bem saber que é festa da carne, que não tem nada a ver com Deus, é um lugar onde o Espírito Santo não pode atuar. E você estava ali dando um mau exemplo. Se um crente novo convertido pega aquilo dali, pensa o quê? Ah, eu posso também pular carnaval. Eu posso de vez em quando... E ele não estava só pulando carnaval não, detalhe. Ele tirou algumas fotos, ele estava com um copo de cerveja na mão. Não era Guaraná não, é cerveja mesmo, né? E aí eu falei, o crente, o novo convertido vai ver aquilo, vai achar que pode fazer também. Então você não está sendo um bom exemplo de cristão. Por enquanto a advertência é verbal, vai ficar aqui. Mas se eu pegar de novo você fazendo besteira, se eu souber, com prova, aí já sabe, né? É claro, e esse rapaz já tinha recebido repreensão de que ele estava dando mau testemunho, né? Muita gente tinha falado para ele, né? Porque diz lá, né? Tem um texto bíblico que diz isso, né? Que se a pessoa chega e repreende ele com carinho e ele se conserta, ele ganhou essa pessoa para Jesus, né? Mas só que não foi assim. O que aconteceu? Passou o outro ano, ele tornou a fazer de novo. Só que ele fez mais camuflado, achando que eu não ia entender o que ele estava fazendo. O que ele fez? Ele me aparece de abadá, com aquele chapéu lá de plástico que o pessoal compra no carnaval, bota, né? Com os folhetos da igreja, distribuindo ali na porta do sambódromo, né? E ele, né,
colocou assim um subtítulo, evangelizando no carnaval. Pra cima de mim. O Abadá ali já diz tudo. Mesmo que ele estivesse evangelizando, ele estava no lugar errado. Estava no lugar onde o Espírito Santo não ia entrar com ele, onde o pessoal não ia nem querer saber de Jesus. O pessoal estava ali curtindo o carnaval, ele estava evangelizando no lugar errado, né? E eu chamei a atenção dele novamente, só que dessa vez eu tive que tomar uma atitude, porque não era a primeira vez que eu tinha falado isso com ele, né? E não foi só carnaval não, esse rapaz gostava de sair depois do culto e ia... Era um rapaz, ele não era nem adolescente, nem jovem não, já tinha lá para os seus 25 anos. Eu cheguei para ele e falei, ó, é o seguinte, eu te dei chance, eu falei, não é a primeira vez que eu te falo isso, só que é o seguinte, você vai ser colocado na disciplina. De 3 a 6 meses, você não vai louvar, você não vai... você vai permanecer membro. Você vai poder tomar ceia, porque isso é com você. Eu nunca proibi nenhum membro de tomar ceia, né? Eu nunca tinha proibido, mesmo que tivesse no pecado. É ele que tinha que se decidir, porque a palavra de Deus diz, examine-se um homem a si mesmo. E o que aconteceu? Eu botei ele na disciplina durante 3 meses. O pastor presidente não gostou muito. E adivinha o que ele fez? Ele me chamou a atenção. Não gostou muito, aí sabe o que ele fez? Ele praticamente me botou para fora da igreja como se fosse cachorro morto, como se fosse cachorro de rua. Me botou para fora, escancarou mesmo, falou, que negócio é esse aí? Com autorização de quem que você fez isso? Falando assim mesmo. É o seguinte, quer saber de uma coisa? Ó, no culto de terça você dá o aviso, no culto de quinta você faz sua despedida. Porque no meu ministério você não faz mais parte. E aí tudo bem, eu não briguei com ele. Eu tentei debater e falar com ele. Que a autoridade aqui é minha, a responsabilidade é minha. Que se um novo convertido visse aquilo, ia querer fazer igual. Só que ele não aceitou. E eu entendi por quê. Esse rapaz era colado com a família do pastor presidente. E sabe o que aconteceu? Esse rapaz, ele era filho dos amigos do fundador da igreja sede, das pessoas que ajudaram a fundar a igreja sede, muito colado com esse pastor presidente. Aí sabe o que aconteceu? Eu saí da igreja, fui congregar numa outra menor, né? Fui ser pastoreado, para depois voltar a exercer o cargo de pastor, né? E o que aconteceu? Ele chegou, eu fiquei sabendo depois, né? Alguns membros foram comigo para esse lugar. Eu fiquei sabendo depois, não é fofoca nem nada, que esse rapaz se afastou da igreja. Ele antes tinha enchido o saco do pastor porque ele estava para tirar ele da disciplina. E convenceu, não sei o que ele falou lá. Aí o que aconteceu? Ele chegou, esse rapaz hoje se encontra afastado da casa de Deus, ele tá aí, tá na vida de promiscuidade, o cara sai com um homem, sai com mulher, faz o que... O cara passa, desculpa o termo da palavra, o cara passa o rodo em quem for. E tá afastado da casa de Deus, não quer mais saber de voltar. O pastor presidente, idem, ele simplesmente largou tudo, né? Não que ele fez besteira, não que ele não deu um bom exemplo de crente, mas ele também largou tudo para lá. Hoje também não é mais pastor presidente da igreja. A igreja sede lá ainda está sem um pastor presidente, né? As congregações. E eu, né? Tô com poucos membros na minha congregação, mas são aqueles membros assim que não me dão dor de cabeça. Eu tenho que às vezes me chamar a atenção, às vezes eu chamo, mas assim, não vou dizer que a igreja é perfeita, mas vou dizer que hoje eu estou fazendo um trabalho um pouco melhor, né? Um trabalho no qual incide em pregar as verdades, em exercer a disciplina, a decência, a moral, a ordem de uma congregação e da casa de Deus, como tem que ser, sem passar a mão na cabeça do pecador, sem aguentar o pecado, porque isso aí afasta as pessoas da casa de Deus.
Fala pessoal, agora é o Carlos Blanco que está falando. Bem, tem um texto em Apocalipse da igreja de Tiatira, no qual, o João está escrevendo a carta à igreja e ele diz: a igreja de vocês é boa, é top, é não sei o que. Só que tem um probleminha aí, vocês ainda toleram o espírito de Jezabel. E Jezabel, como você sabe, não é só o espírito da promiscuidade, da sensualidade, não. Tem fofoca, confusão, tudo que lembra desordem é representado por Jezabel. Então, o que acontece? Esse pastor provavelmente ele não é convertido de verdade. Tem um cargo, não sei como ele chegou lá. Provavelmente ele se fez de ovelhinha na frente de quem estava nomeando ele, mas na verdade era um lobo, E tirou a autoridade do pastor dirigente, E a pior coisa que podem fazer é tirarem sua autoridade quando você quer corrigir. O bom pai corrige o filho a quem ama. O membro da congregação a mesma coisa. Então, se alguém botar em disciplina, aí chega o outro pastor, o seu vice-dirigente, e chega lá e de repente tira a sua autoridade, tira a pessoa da disciplina, ele vai estar tirando a sua autoridade. É que nem numa família, tem o pai e a mãe. A mãe botou de castigo, aí chega o pai, que é bonzinho, e tira, tá tirando a autoridade. Então, o ideal é que ambos concordem com a disciplina. A disciplina não é para massacrar ninguém, não é para que apenas a pessoa se acerte com Deus, Para que evite com que aquilo seja exposto, seja um mau exemplo, porque as pessoas vão pensar assim: ah, mas então eu sou crente, eu também posso tomar um copo de cerveja, eu sou crente, eu também posso pular o carnaval, para que não seja um mau exemplo. E o mau exemplo afasta as pessoas da casa de Deus. O que as pessoas vão pensar? E o cristão não, foi chamado para fazer a diferença. Então, se você é um pastor, se você tem aí uma igreja sede, tem outros subordinados, Igreja não é empresa, não é modo de falar. Então, o que você faz? Não tire a disciplina da pessoa que você colocou lá, porque se você tirar, você vai estar dando um mau exemplo e você vai estar sendo um mau exemplo também. Bem, curta, comentem esse vídeo. Se você gosta de uma boa história, uma história assim mais forte, pode ser até história cristã também que aconteceu na igreja, pode ser histórias que aconteçam no universo masculino. Se inscreva-se no meu canal, envie sua história, que eu vou adorar interpretar essa história aqui no meu canal. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. Maria Blaia, um abraço aí para você. Eu não sempre gosto de mencionar você nos seus vídeos, porque você me inspira, você é usada por Deus, não estou puxando o saco nem nada não, mas você, um dia seus vídeos vão alcançar pessoas que precisam de Jesus, assim como os meus também. Curtam, comentem, compartilhem, entre outros mais, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.